Olá, eu sou o professor Carlos Wilson, estou aqui junto com vocês para mais uma videoaula e hoje a nossa temática é fundamental para o nono ano do ensino fundamental, tá? Equação do segundo grau. E o que vem a ser então a equação do segundo grau? Bom, por definição, é toda equação que pode ser escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, tá certo? Então, por definição, a equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A nunca pode ser zero, ok? E aí eu coloco para vocês alguns exemplos para você analisar sobre equações do segundo grau. Por exemplo, essa letra A, ela é uma equação do segundo grau. Você tem x ao quadrado mais 5x menos 4 igual a zero. Na verdade, o que está ao lado, o coeficiente que está ao lado de x ao quadrado é 1. Quando você não vê nada ao lado daquela letra, é porque é 1. Mais 5 seria o coeficiente b e menos 4 o coeficiente c. Nesse exemplo B, nós temos x ao quadrado mais 5x igual a zero. Também é uma equação do segundo grau, só que nós chamamos dela de incompleta, já que o valor de c é igual a zero. Observe que A é 1, é o que está junto, x ao quadrado, não tem valor nenhum, então é 1. O mais 5 está ao lado de x, que é o b, e você não está vendo mais nenhum valor numérico, é porque o c não está, então é zero. Estamos no zero, tá? Observe que o c também é equação de segundo grau. C tem um valor de A, que é 1, x ao quadrado, menos 4 igual a zero. B você não tem, que é bx, ou x, né? Você não tem. Mas você tem o menos 4, o número sem acompanhamento da letra. Nesse caso é o valor de C, menos 4. E a letra D também é uma equação do segundo grau. Só temos valor para A, que é 2, tá? O B e o C é igual a zero, tá? A letra E também, só que ela está numa forma de desordem, mas é do segundo grau, você tem um x ao quadrado. Já essa última letra F não é do segundo grau. Ela, na verdade, é do primeiro grau. Observe que o x ao quadrado você não tem. Então, não tendo ele, na verdade, você tem que não é uma equação do segundo grau. Beleza? E aí eu vou mostrar a vocês como é que resolve algumas equações. Nesse caso, eu vou mostrar a você a resolução de uma equação incompleta do segundo grau. Nesse caso, eu vou mostrar quando a equação tem b igual a zero. Aí eu vou colocar logo na prática para vocês. Veja esse exemplo, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, você tem que A é 1, que é o valor que está ao lado de x ao quadrado, não tem número nenhum, é porque está oculto 1, tá? Menos 4 é o valor de C. Já o coeficiente B, que é aquele acompanhado de x, você não tem. Então, nesse caso, dizemos que é o caso que é b igual a zero. Então, como é que a gente resolve? Bom, nosso procedimento inicial é muito similar à equação do primeiro grau. Então, você tem menos 4 de um... Você tem menos 4 em uma sentença. Então, você vai colocar o quê? Mais 4 de um lado e mais 4 do outro, para você fazer a eliminação. Então, você coloca menos 4 de um lado, mais 4 de um lado e mais 4 do outro, porque você vai eliminar o menos 4 na primeira sentença, tá? Então, vai ficar o menos 4 cancelando com mais 4, vai sobrar apenas o x ao quadrado igual a 0 mais 4, que é igual a 4. Então, a gente já vai ter essa questão aí. Então, resumindo, fica x ao quadrado igual a 4. Qual o procedimento agora? Bom, se fosse uma equação do primeiro grau, você já tinha concluído x igual a 4. Mas esse x ao quadrado, ele vai determinar para você a necessidade de uma solução diferente daquela. Por quê? Você vai ter que expressar o contrário, o oposto da função, da questão da potenciação, que é a radiciação. Ou seja, nós colocamos o mais ou menos a raiz quadrada de 4. Que nesse caso você vai obter duas soluções, que será x1 mais 2 e x2 menos 2. Então, vai ser duas soluções que você vai obter para a solução dessa equação do segundo grau. Algo importante você talvez analise, você diga assim, por que tem duas soluções? Bom, porque você pode recorrer aos números inteiros.
O 2 ao quadrado, 2 positivo ao quadrado, é igual a 4. E o menos 2 ao quadrado também é igual a 4, já que menos 2 vezes menos 2, menos com menos mais, 2 vezes 2 é 4. Ou seja, você obtém duas soluções para essa equação. Então, é uma característica da equação do segundo grau, é que você pode ter duas soluções dentro de uma equação, ok? Então, observe agora que vamos mostrar para vocês agora o outro caso, o caso C igual a zero. Nesse caso, vamos mostrar esse exemplo aí, x ao quadrado. Observe que bem parecido com o próximo, o anterior, que foi x ao quadrado menos 4 igual a zero. Esse é x ao quadrado menos 4x igual a zero. Observe que apareceu x. Significa dizer que esse menos 4 é b, ou seja, c igual a zero. Nesse caso, você vai fazer o que nós chamamos de evidência. Você vai colocar um x em evidência. Você tem um x em um termo, você tem x em outro, então você coloca uma evidência, porque caso você queira fazer o processo contrário, você vai obter x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4x. Então, colocar em evidência. Então, você vai separar em dois campos. Ou x é igual a zero, ou x menos 4 é igual a zero. Então, uma das soluções é x igual a zero, porque se x é zero, o zero, nesse caso, vai zerar essa equação aí. Então, você vai ter zero de um lado, zero do outro. Zero é a solução, ok? Sempre quando c é igual a zero, uma das soluções é x, c igual a zero. Agora, como é que eu obtenho o outro resultado? Bom, você vai pegar agora e vai colocar x menos 4, esse que está em parênteses aí, ó, e igualar a zero. Então, nesse caso, você vai ter, respondendo essa equação agora do primeiro grau, por cancelamento, você vai ter agora, colocando mais 4 de um lado e mais 4 do outro, que o outro x vai ser igual a 4. Então, a solução dessa equação vai ser 0 e 4, ok? As duas soluções. Então, todas as vezes que o c é igual a zero, uma garantia é, uma das soluções é zero, tá? E agora vamos para a questão da fórmula de Bhaskara, mostrar a vocês essa fórmula. Então, quando as equações são incompletas, nós podemos resolver com outros parâmetros mais simples. Agora, a fórmula de Bhaskara, né, ela pode resolver tanto equações do segundo grau completas como incompletas. Ela é versátil para isso. Então, ela é, na verdade, essa grandona que vocês estão vendo aí, tá? Mas não se preocupe não, a característica dela é o preenchimento correto dos coeficientes. Então, o que é que você vai se preocupar numa equação dessa? Isso aí que você tem que colocar. Então, você tem uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, essa fórmula de Bhaskara aí, na verdade é você pegar o valor de A e substituir onde tiver A na fórmula. Pegar o valor de B, substituir onde tiver B. E C, substituir onde está o C. Então, observe que eu tenho A em dois lugares, então esse valor você vai colocar aí. Você tem B em dois lugares também, você vai colocar esse valor aí na equação. E o C, para concluir, preenchendo todos esses valores, isso vai se transformar agora apenas em encontrar um valor numérico, tá ok? E aí essa é a característica da fórmula de Bhaskara, beleza? Então vou dar um exemplo aí prático para vocês. Imagine a equação x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero. Então a primeira coisa é de você encontrar quem é A, B e C. Nesse caso, A é 1, B é 5 e C é menos 6. E aí agora você vai fazer a substituição na fórmula, tá? Substituindo onde está B, colocar o valor de B, onde está A, colocar o valor de A, onde está C, colocar o valor de C, você vai obter ela aí embaixo que vocês estão vendo aí na tela, tá? Menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 6, dividido por 2 vezes 1. Aí, fazendo um procedimento interno, você vai resumir dessa maneira, 4 vezes 1 vezes menos 6, vai ficar com o jogo de sinal. Nós vamos ficar dentro da raiz com 25 mais 24. Fazendo a conclusão da soma, você vai obter raiz de 49. Concluindo, você vai ter esse dispositivo.
Então, uma das soluções vai ser mais 7, que você vai obter x1, e a outra solução, você vai colocar menos 7, que você vai obter menos 6 como solução, terminando 1 e menos 6 a solução dessa equação. Um abraço a todos, espero que vocês tenham compreendido. Tchau, tchau.